Convido a todos e todas para que abram as suas Bíblias no segundo livro que escreveu Samuel, em seu capítulo 19, versos 11 a 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, versos 11 a 15. Eu devo informar a todos que me ouvem nesse momento e a quem possa estar ouvindo esta gravação, que esta pregação é dada na oportunidade que nós, quanto igreja, temos de servir ao Senhor com os cargos que recebemos como nomeação. Também deixo registrado que este sermão foi pregado na igreja de Mogi das Cruzes, por ocasião da abertura dos trabalhos do ano de 2023, por mim, na qualidade de presidente do presbitério. Esse sermão, ele atinge a vida da igreja nos seus cargos, e ele espera que, por meio da exposição do texto sagrado, possa trazer crescimento, tanto a pastores, quanto a presbíteros, quanto a diáconos, quanto a irmãos e irmãs nomeadas nas diversas funções do trabalho do Senhor. Diz assim, versos 11 a 15. Então, o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Eu tenho certeza, meus irmãos e irmãs, que todos nós aqui, independente da idade, já enfrentamos problemas. Inclusive grandes problemas. Como você descreveria um grande problema? O que é para você um grande problema? Bom, o texto de hoje, ele nos apresenta uma personagem, Davi, e ele foi um homem que pode ser dito que enfrentou grandes problemas. Por exemplo, meus irmãos, para visualizarmos melhor os problemas de Davi, e não citarei todos, apenas a título de ilustração, 2. Davi, ele enfrentou Golias. Agora coloque-se no lugar, não de Davi, mas de alguém que estava fazendo parte daquela situação. Uma espectadora, um espectador que está em meio aos soldados que estão preparando-se para enfrentar os filisteus de novo, e de repente você vê um homem enorme, gigantesco, com certeza uma definição própria de um grande problema, Golias, falando mal, gritando e xingando os soldados de Israel. Com certeza eles estavam diante de um grande problema. E de repente você vê emergir do meio dessa multidão um garoto, que simplesmente com uma pedrinha derruba Golias. E literalmente Davi, naquele momento, ele fez de um grande problema menor. O grande problema Golias foi diminuído. Em outro momento, meus irmãos e irmãs, da história de Davi, eu peço que mais uma vez você use a sua imaginação e se coloque não agora como um soldado, soldada na época, mas como alguém da corte que estivesse dentro do palácio de Davi. Já Davi velho, de idade,
de cama, não podendo mais exercer o governo como rei. De repente, você está olhando ali aquela situação, talvez como uma cortesã, como um cortesão, um servo, uma serva de um oficial que está ali, e pergunta: que movimentação é essa aqui no palácio? O que está acontecendo? Aí alguém sussurra para você: olha, é que o rei Davi está velho, e agora parece que nós vamos ter uma nova administração. Um novo rei parece que vai surgir, o nome dele é Adonias. Isto começou a deixar as pessoas apavoradas. Porque naquela época, quando mudava a administração, os funcionários públicos da administração anterior eram forçosamente aposentados. E como isso acontecia? Eram mortos, decapitados, perseguidos, da pior maneira possível. Então, se você reclama da aposentadoria hoje, imagine como era na época passada. E aquelas pessoas do palácio começaram a ficar muito inquietas. E quem representa essa inquietação é Betseba e Natã. E você vê Natã e Betseba entrando e saindo dos aposentos do rei Davi. E então, Davi, instruído por Betseba, ou avisado, Davi, e bem idoso o suficiente para parecer que não mostrava nenhuma mais vontade de viver. Abrindo parênteses, prova disso é que, para tentar animar o coração do rei, talvez com novos amores, os israelitas promoveram um concurso de Miss Israel, encontraram uma mulher que estava à altura da beleza para o rei, mas o rei já não tinha mais a idade de amar. Então, aquilo não funcionou. Mas, quando o rei ficou sabendo que a sua posição era necessária para ajudar o povo de Deus, para exercer a sua autoridade, em exercer a sua autoridade e ajudar a igreja do Senhor naquele momento, então ele simplesmente se levanta do seu leito, começa a dar as coordenadas para os seus auxiliares, começa a dizer como deve ser feita, chama um, chama outro, convoca outro, e de repente um rei que estava moribundo, ele então se levantou para aplicar os seus poderes na resolução de um problema que era grande, mas que ele acabou diminuindo, porque era necessário naquele momento. Meus irmãos e irmãs, nestas duas situações que eu citei, nós vemos o mesmo padrão. Um problema grande aparece e o personagem Davi faz ele ficar menor, tanto no arraial dos filisteus quanto na corte palaciana. Nesses dois momentos, um grande problema aparece, mas Davi tem o dom e o talento de transformar um grande problema em um problema menor. Esse, aliás, meus irmãos e irmãs, foi um dos grandes elogios dados por um biógrafo de presidentes. Como sabem, eu faço algumas pesquisas e tenho estudado a vida e a história de presidentes brasileiros. E um determinado historiador disse acerca de um presidente: olha, esse presidente tinha uma grande virtude. Todo problema que chegava no seu escritório saía menor. Este foi um grande elogio. E nesse texto nós vemos um estadista, Davi, um homem de Deus, Davi, com estas qualidades que foram apontadas pelo biógrafo de presidentes. Todo problema grande que chegou a ele diminuiu. E esse texto, meus irmãos, ele trata acerca disso. Nas tarefas que vocês vão desempenhar, nos serviços que o Senhor colocou, vocês vão encontrar grandes problemas. E o que o Senhor espera de vocês é que esses grandes problemas, nos diversos setores da igreja que você vai trabalhar, você tenha a capacidade, a qualidade de não aumentar o problema, mas de fazê-lo ficar menor. Que todo problema chegue na tua mão, ou como professor, ou como secretário, ou como secretária, e ele fique menor. A pergunta é: como fazer? Nós vamos ver duas ações de Davi que fizeram uma grande situação, um grande problema ficar menor. E a partir da exposição desse texto, eu quero habilitar os irmãos e irmãs que tenham estas mesmas ações para que possam, em Deus, todo problema que o Senhor nos trouxer grande, que ele possa ser diminuído. Mas antes disso, nós precisamos
entender o que está acontecendo no texto, na altura do capítulo 19, precisamos entender o que acontece aqui. Nesse texto, meus irmãos e irmãs, Absalão, que era filho do rei Davi, ele tinha invadido a corte de Jerusalém como um tipo de guerra civil, e invadiu. Ele era apoiado pelas forças da tribo de Judá e acabou invadindo então a capital. Mas por causa disso, Davi não pôde ficar na capital e foi obrigado a fugir para Mahanaim, onde ele está agora nesse texto. Ele não está em Jerusalém, e juntamente com as suas forças se organizar para tentar conter aquela guerra civil, e ele tem êxito. Os seus exércitos conseguem vencer os exércitos de Absalão. Infelizmente, estragos foram feitos. Infelizmente, Absalão foi morto. E nós encontramos um Davi, após isso, enlutado pela morte do seu filho Absalão. Tanto que no capítulo 19 ele começa lamentando: Absalão, Absalão, meu filho. Ele havia perdido o seu filho. Então, Joabe o repreende para que, como rei, ele se coloque e possa auxiliar Israel naquele momento difícil. E aí nós encontramos ele nesse texto, agindo desta maneira. Ele deveria fazer o grande problema que estava posto, uma nação dividida. Ele precisava transformar esse grande problema em um problema menor. Então vamos ver aqui como ele consegue fazer isso. E aqui está a primeira marca nesse texto que nos instrui como podemos deixar o problema menor. O problema fica menor quando nós conseguimos deixar os nossos sentimentos de lado. Davi tinha dois assuntos que os anciãos de Judá precisavam saber. O primeiro assunto está no verso 11. Diz assim: fala aos anciãos de Judá. Só para abrir um parênteses aqui, Absalão foi recorrer forças em Hebrom, e é de lá que vem os seus exércitos, fechando parênteses. Por isso que os anciãos de Judá são chamados. Porque seríeis vós os últimos a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa? O que é que chegou ao rei? O que chegou ao rei foi a vitória que Davi conseguiu e os exércitos de Absalão foram derrotados. Isso é o que todo Israel já sabia. Mas Davi estava comunicando oficialmente a liderança dos anciãos de Judá. E esses líderes de Judá, eles tinham algumas dificuldades, porque agora eles estavam na seguinte situação, pelo menos com os dois grandes problemas. Eles eram uma grande e poderosa nação. Judá sempre foi uma região muito próspera e rica. Eles tinham com certeza quadros para compor talvez o grande vazio que deixou Absalão, mas não na altura de Davi. Mesmo Absalão pegava de empréstimo o prestígio que Davi tinha por ser filho de Davi. Então aqueles anciãos de Judá tinham esta dificuldade. Como conseguir alguém na estatura de Davi para substituir Absalão? E o segundo problema, será que manter a guerra civil ajudaria? Será que isso seria possível? E se possível fosse manter a guerra civil, seria vantajoso para toda a nação? Eles tinham esses dois assuntos, problemas difíceis com esse assunto. Por isso que Davi estende a sua mensagem no verso 12, dizendo assim: vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne, porque sereis os últimos em tornar a trazer o rei? Davi agora expressa, que espera que os anciãos de Judá o aclamem novamente como o rei de todo Israel e o vejam como o seu rei. Meus irmãos e irmãs, eu quero que vocês notem aqui o grande sacrifício que Davi teve que fazer. Ele teve que abrir mão das suas
pessoalidades. Ele precisou ser impessoal. Eu quero reforçar aqui que Davi tinha todos os sentimentos, os motivos do mundo para querer revanche e aproveitar agora que conseguiu vencer e talvez esmagar os seus oponentes, mas ele não fez. Ele teve que deixar seus sentimentos de lado para poder estabelecer com os anciãos de Judá uma mensagem de união. Ele havia acabado de perder um filho, ele era um pai enlutado, mas nem mesmo isso foi motivo para não levar esta mensagem e deixar seus sentimentos de lado. No percurso da sua trajetória terrível, infame de Absalão em busca do trono, ele acabou violando as mulheres de Davi, as suas concubinas, um ato hediondo. E esse ato hediondo foi promovido, sim, pelo apoio dos anciãos de Judá, mas ele deixou de lado os seus sentimentos sobre isso. Davi precisou fugir da sua casa, abandonar o seu lar. Isto é uma grande humilhação por uma força estrangeira, mesmo sendo seu filho. E mesmo isso, ele deixou de lado. E por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Porque mais do que um homem ultrajado que deveria se sentir por ter visto a sua família ser ferida, por mais do que um homem lutado por ter perdido um filho, e perder um filho ou uma filha, meus irmãos e irmãs, é uma das maiores dores que alguém pode sentir na sua existência. Acho que eu já disse isso, mas se um cônjuge perde outro cônjuge, torna-se viúvo, viúva. Se um filho perde um pai, uma mãe, torna-se órfão e órfã. Mas se um pai perde um filho, o que ele se torna? No nosso idioma, nós não temos uma palavra para classificar. E Deus permita que continue assim, porque é inclassificável uma dor desta estatura. Porque o natural é que os nossos filhos e filhas fechem os nossos olhos ao nos despedirmos deste mundo. E não o contrário. Ninguém espera algo dessa natureza. E Davi experimentou. Mas nesse momento, mais do que um homem lutado, ele era um rei. Ele tinha uma missão. E ele estava determinado agora, nesse momento, a cumprir a sua missão. A sua vocação de rei, portanto, era muito maior que as suas dores e os seus sentimentos. Assim como nós também temos uma missão, assim como Davi. A sua missão, em fazer a sua missão, em abrir mão das suas pessoalidades. Davi estava demonstrando ser um homem com uma missão, como um soldado tem uma missão. Você sabe que um soldado, quando recebe uma missão, existem dois dizeres aí, né? Primeiro, soldado não escolhe missão. Você recebeu uma missão de Deus que talvez não tenha sido escolhida por você. E talvez nunca escolhesse. Mas um soldado, um bom soldado, uma boa soldada não escolhe missão. E um bom soldado, uma boa soldada sabe que missão dada é missão cumprida. O Senhor espera de nós apenas a obediência. Você recebeu uma missão, cumpra a sua missão. Não é o que eu quero, não é o que eu queria. Um soldado, uma soldada não escolhe missão. O Senhor nos convoca para que possamos exercitar a nossa vida de soldado. E o seu desempenho é importante. Existe, por exemplo, um filme que retrata sobre uma grande batalha que houve, duas grandes batalhas que houve na Inglaterra contra a Alemanha. Dois grandes exércitos. Mas a Inglaterra estava perdendo. E ela tinha dois exércitos. Um exército de 150 mil, preso, não podendo fazer nada, próximo ao mar, vendo a máquina alemã triturando tudo no seu caminho. E tinha um exército de 5 mil, mais afastado. Ambos eram soldados. Mas aquele batalhão de 5 mil recebeu uma informação diferente dos destes 150 mil. Aqueles 5 mil soldados precisavam morrer. Precisavam provocar o exército alemão para que as forças fossem desviadas dos 150 mil e a Inglaterra pudesse
retirar os soldados de lá e preservar seu exército. Ambos soldados, ambos com ordens diferentes, ambos importantes para a nação. E aqueles soldados tiveram um grande desafio de resistir até a morte para o benefício de toda a nação. Qual dos soldados você preferiria ser? Claro que qualquer um de nós, por preservação natural, escolheria ser o de 150 mil. Mas muitas vezes Deus nos coloca em campos de batalhas para termos um desempenho naquele campo de batalha específico, em prol do grupo, do povo de Deus. Então nós precisamos entender que estamos dentro de um contexto muito maior. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu reforço, missão dada é missão cumprida. Vamos cumprir aquilo que o Senhor nos colocou. Davi tinha isto como clareza. E ao fazer isso, ele se ladeava com outros servos de Deus que deixaram seus sentimentos, suas benéficas pessoais em prol da obra do Senhor. Veja, por exemplo, Moisés, que foi um homem que aos 80 anos tornou-se líder da nação para libertá-la do Egito. Mas Moisés não precisava disso. Ele podia estar curtindo seus netos na boa aposentadoria de Midian em paz. Mas ele deixou a sua aposentadoria para então servir a nação e tornar-se o grande libertador de Israel. Contra a sua vontade a princípio, mas o Senhor o colocou e ele o fez. E outros personagens que abriram mão das suas vidas pessoais em prol do benefício do crescimento da obra do Senhor. O que não dizer de Jeremias, que foi impedido de casar-se para que pudesse desempenhar o seu ofício profético. E que não dizer da perda de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que perde a sua esposa para que a mensagem tenha mais materialidade ao povo, para servir, a morte da esposa servia ao crescimento do reino. Meus irmãos e irmãs, Davi era um homem que estava disposto a deixar os seus sentimentos pessoais de lado sobre aquilo que tinha que fazer. E simplesmente ele era um homem com uma tarefa, com uma vocação. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu repito, nós não podemos primar pelos nossos sentimentos. E nós não somos os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos não serão o nosso guia no fazer as nossas ações, mas sim a lei de Cristo. Se nós não fizermos isso, correremos um grave perigo, porque se ouvirmos o nosso medo tirará a nossa fé, assim como tirou a fé de Pedro ao andar sobre as águas. E o que o Senhor disse? Pedro, veja o que está escrito. Está escrito que o discípulo não pode ter pouca fé. Creia. E Pedro então lança um dos seus mais belos dizeres: Senhor, salva-me. Mas se você se deixar guiar pelos seus medos, o seu medo tirará a sua fé e você afundará, como Pedro começou a fazer. Se você guiar-se pelos seus sentimentos, a sua ira retirará de você a sua misericórdia. Assim como aconteceu com João e Tiago, que estavam desempenhando o seu ofício como discípulos de Cristo em sua caravana e foram impedidos pelos samaritanos de ir a uma aldeia que o Senhor queria ir. Então João e seu irmão Tiago falaram: Senhor, o Senhor quer que nós façamos aqui uma oração e que peçamos a Deus que fogo do céu caia e consuma todos os samaritanos. E Jesus interveio. Eu imagino os apóstolos lá já colocando a mão na outra, assim, vamos fazer uma oração aqui poderosa para fogo descer e matar todo mundo. E Jesus disse: vocês não sabem que espírito sois. Nós não podemos deixar a nossa ira nos cegar pela misericórdia. Nós faremos isso se dermos atenção aos nossos sentimentos. Assim também como nós não podemos deixar que o nosso desespero segue o nosso julgamento. Muitas vezes nós estaremos cheios de tarefas e teremos uma ilusão de que só nós estamos sofrendo. Isso aconteceu, por exemplo, com Elias, que depois de uma grande luta com Jezabel, foge para o deserto, e lá ele vai em busca do Senhor. E ele diz ao Senhor: Senhor, só sobrou eu sou o único servo de Deus, não existe mais nenhum servo de Deus, só eu. E Deus fala: não, Elias, eu tenho uma folha de pagamento com mais 7.000 funcionários cadastrados, mais 7.000 servos e servas do Senhor, que não se dobraram diante de Baal.
Você não é o único servo e serva de Deus que existe. Existem outros servos e servas de Deus, mas o desespero vai nublar o seu entendimento e seu julgamento. Por isso nós não podemos nos deixar guiar pelos nossos sentimentos. Este é o primeiro passo para que, quando nós recebermos um problema, pudermos fazer ele ficar menor do que o encontramos. O segundo passo que mostra como podemos deixar um problema grande ficar menor, é quando nós aceitamos lidar com os ventos contrários, quando nós aceitamos lidar com os contraditórios, com as dificuldades inerentes às vezes de cada atividade que fazemos. Leamos o verso 13. Dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Vemos aqui, meus irmãos, que Davi não apenas abriu mão dos seus sentimentos, mas ele também estava disposto a lidar com contrariedades, como Amasa. Você sabe quem é Amasa? Amasa, ele foi colocado como segundo no comando, ou primeiro no comando dos exércitos, mas abaixo do seu comando. Ele seria o sucessor de Absalão. Ele era o comandante dos exércitos das forças contrárias a Davi. Ou seja, Amasa, ele era um dos responsáveis pela invasão dos exércitos de Judá à capital Jerusalém. Ele era um dos responsáveis. Mas Davi, ele estava disposto a trabalhar com Amasa. E olhe no verso 14 como isto foi crível, ou seja, não foi algo superficial, um gesto vazio. Diz assim o verso 14: com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram-lhe dizer: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Aqueles homens aceitaram a proposta como algo crível, algo factível. De fato, aquilo era real. Davi queria trabalhar com os contrários, com o contraditório. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a lidar com os contraditórios de todo o ambiente onde estivermos. Sempre teremos e enfrentaremos oposições contrárias, mas se nós não soubermos lidar com isso, nós faremos um problema grande e ficar maior ainda. E o Novo Testamento demonstra que isso às vezes acontece. Veja, por exemplo, meus irmãos e irmãs, que o desentendimento de Paulo e Barnabé impediu que um grande grupo continuasse formado, que tinha dado certo, que fizeram parte da primeira viagem missionária, mas porque discordaram por causa de um sobrinho, de um modus operandi, de um método de emprego, de trabalho, dividiu-se um grande grupo. Veja que um livro, na Epístola de Paulo aos Filipenses, temos duas grandes irmãs, Evódia e Sintique, operosas no trabalho do Senhor, duas irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina, da SAF, estavam lá, mas estava com algum problema. E Paulo fala: por favor, ajudem para que essas irmãs falem uma língua só. Então, quando há divergências, precisa haver um apaziguamento. E Paulo endossa que isso seja feito na igreja de Filipos. E lá, o apóstolo João lida com Diótrefes, isso na terceira epístola de João. Diótrefes era um ministro que não estava dando guarida aos outros pastores itinerantes, e o apóstolo João estava irritado com a situação. Aquele Diótrefes, ele não se dava bem com os contraditórios e estava causando problemas à igreja. Portanto, meus irmãos, isto é um fato comum. No desempenho das nossas atividades, teremos pessoas que não vão concordar conosco, isso é totalmente natural. E quando há discordância, precisa haver o quê? Uma consensualização. Nós precisamos consensualizar. E para consensualizar é o quê? Ouvir bastante, conversar bastante, deliberar bastante, para que, se houver rusgas, que elas possam ser dirimidas, sendo tratadas com bastante conversa, com bastante diálogo, com bastante abertura. E o Novo Testamento dá um exemplo grande acerca disso. Eu cito Pedro e João.
o grande episódio da discordância que teve em Gálatas, o texto que nós estudamos nesta última, ainda estamos estudando na revista dominical. Pedro e Gálatas, como nós sabemos bastante agora, por estarmos estudando, tiveram uma discussão, porque Pedro, infelizmente, ele acabou se retirando da mesa dos gentios, quando vê que autoridades judaicas estavam chegando e vai comer com os judeus. E Paulo vê nisso uma ofensa grave e repreende Pedro publicamente. Imagine o climão que isso gerou no ambiente. Mas mesmo esta dificuldade, ela não impediu que houvesse um grande respeito por esses dois homens de Deus. Muitas vezes Paulo se refere ao apóstolo Paulo refere-se ao apóstolo Pedro como coluna da igreja. E o contrário é verdadeiro. Pedro, na sua segunda epístola, fala assim, chama Paulo de amado irmão. E que muitas pessoas distorcem a escritura sagrada que ele faz para a sua própria perdição. Ou seja, mesmo onde há discordância, pode haver respeito, e onde há respeito há diálogo e há maneiras de tratar. E Davi demonstra que esta é uma das formas para diminuir, fazer um problema grande ficar menor. Quem é que estava opondo-se? Era Amasa? Traga ele para mim. Vamos conversar. Eu vou colocá-lo como o meu general no lugar de Joabe. Ele tem um lugar para trabalhar. Porque é assim que tem que ser feito, meus irmãos. Nós somos como barcos. Precisamos ter tanto velas como âncoras. Se formos um barco que tivermos só velas, os ventos vão nos jogar de um lado e vão nos jogar de outro, ao sabor dos sentimentos e das situações. Mas se você tiver âncora, você coloca a âncora e espera que os tempos parem e você conseguirá navegar com segurança até o porto. Portanto, precisamos ter velas para que, por meio dos nossos entusiasmos, façamos as nossas atividades. Mas haverá momentos em que as velas têm que ser baixadas, quando os ventos forem contrários e você estabelecer a âncora para que não venha a afundar. Meus irmãos e irmãs, eu queria deixar uma ilustração histórica que joga muita luz nisso que eu estou dizendo, que é a grande batalha que houve entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Acho que todos vocês sabem que houve uma grande luta e os Estados Unidos sofreu uma guerra civil nos anos de 1860. E as tropas do norte, os estados do norte defendiam que não deveria ter a escravidão. E os estados do sul, dos Estados Unidos, defendiam que deveria ter a escravidão. Eu estou simplificando, eu sei que é mais complexo. Mas o ponto maior era a escravidão. Em determinado momento eles se encontram num campo chamado Gettysburg. E lá mais de 150 mil pessoas morrem. Você sabe o que é 150 mil pessoas? Algumas cidades não têm isso. 150 mil pessoas morrendo num dia. Imagine a dimensão disso. 150 mil cônjuges que não receberão seus maridos. 150 mil pais que não verão seus filhos voltarem para casa. Uma grande dor feriu a nação dos Estados Unidos. E o presidente Abraham Lincoln inaugura um cemitério em Gettysburg, em meio a esta situação terrível, em meio de uma guerra civil. E Abraham Lincoln tinha todas as condições morais para falar mal do Sul, uma vez que ele era o presidente dos Estados Unidos, que representava o Norte, que era contra a escravidão. Mas ele não fez. Ele olhou e disse, olha, essa situação da morte destas pessoas, quero que vocês saibam de uma coisa, de uma forma como nós não sabemos, estas pessoas estão ajudando, ou ajudaram, a sua morte não foi em vão, ao engrandecimento da nossa nação. E estas mortes consagraram o ambiente que nós estamos, com poderes que nós não temos para fazê-lo, para nos lembrar que a liberdade tem um preço. Meus irmãos e irmãs, este discurso apaziguou a nação dos Estados Unidos. Foi um dos elementos para fazer com que a guerra civil cessasse. É possível, sim, grandes problemas ficarem menores.
É possível sim que você encontre grandes problemas, e se você o encontrar, faça um favor ao nosso Deus, faça ele ficar menor. Meus irmãos, os 2 episódios iniciais, eles não foram resolvidos. Quando Davi derrubou Golias, os filisteus continuaram dando trabalho por um bom tempo. Quando Davi resolveu a situação da corte e a revolta de Adonias foi diminuída, Adonias ainda deu um trabalho por um bom tempo. Mas algo ele fez. Os 2 problemas ficaram menores. E é isso que a palavra de Deus espera que nós façamos. O Senhor lhe deu uma missão no reino. E se você conseguir deixar os seus sentimentos de lado, quando as situações difíceis aparecerem, e se você conseguir lidar com os ventos contrários, abaixando as suas velas e estabelecendo a âncora, eu quero crer, meus irmãos, segundo esse texto, que você terá sucesso nos seus empreendimentos. E é só isso que eu desejo a todos vocês. Grande sucesso no trabalho da palavra do Senhor. Que Deus muito nos abençoe. Amém.